Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multistúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo aqui ele, que é fundador do podcast Manda Pro Jurídico, advogado Rodrigo Ávila. E vascaíno. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Faz parte... até tem um motivo da gente estar aqui justamente Exatamente. por conta dele ser vascaíno e advogado. Mas seja bem-vindo, Rodrigo. Pô, Nelson, muito obrigado pelo convite. Confesso que está sendo um pouco engraçado para mim, porque normalmente... Tá do outro lado agora, Tô né? acostumado a ficar do outro lado da mesa, assim, né? Como entrevistador, como mediador das conversas, dos papos. Mas, cara, foi um prazerzão. A gente se conheceu tem um mês lá na Rio Innovation Week, né? Tá, mais ou menos isso. Passa rápido, né? A gente começou a trocar figurinha e aí aqui estamos sentados pra gente trocar essa ideia muito boa para falar de SAF, de Vasco, futebol, enfim, tudo que move o Rio de Janeiro, carioca em geral. Sim, né? o país todo respira futebol, né? E o principal, gente, a gente estava alinhando isso aqui, né? Que tem bastidores, tá? Vocês estão aí fora, mas também tem bastidores aqui. A gente estava alinhando que, na realidade, o nosso papo tem um viés técnico, mas ele é essencialmente torcedor. Isso. Para não ficar chato, entendeu? Deixa a parte técnica para o pessoal técnico lá resolver. Vocês entram lá, pesquisam na internet, tiram as suas dúvidas de parte de leis e tudo. Aqui a gente meio vai pincelar um pouquinho para fazer um contexto do que a gente vai falar. E a gente vai falar meio como torcedor, ele como vascaíno, eu como torcedor, né? A gente tem que fazer parte política, né? Perfeito. Apesar de que muita gente já sabe para qual time eu torço, mas aqui desse lado nós não temos times. A gente tem o esporte na veia. Essa é a parte importante, uma coisa que eu sempre falo com vocês: esporte salva a vida, esporte muda a vida das pessoas. Então, pratiquem esporte, tá? Perfeito. Mas vamos lá, Rodrigo. Me fala um pouquinho. Como é que, fugindo um pouquinho do nosso papo da SAF, como é que é ser vascaíno? Quem te influenciou para você ser vascaíno? Ser vascaíno, nascido em 92 como eu sou, posso definir como um purgatório assim, na Terra, assim, porque vivemos glórias, e essas glórias dos anos 90 que foram as que me influenciaram a me tornar vascaíno. Tenho um histórico de família portuguesa, minha avó portuguesa era fã pra caramba do Roberto Dinamite. Meu pai e minha mãe não são muito ligados a futebol e não são vascaínos, enfim, foram influenciados pela geração Zico dos anos 80. Mas como nunca ligaram para o futebol, nunca sofri uma influência muito grande. Foi quando eu tive alguns tios, algumas pessoas que estavam, enfim, vivendo intensamente os anos 90, né? Que a gente estava ganhando tudo, que me influenciaram. Eu comecei a ganhar uniforme, essas coisas. E aqui eu estou e tenho certeza que foi a decisão mais certa que eu tive na minha infância. Eu acho que ser vascaíno, e quando você começa a entender o porquê o Vasco tem a sua relevância histórica, você começa a saber que a sua decisão, quando você tomou lá criança, você fez a decisão certa. Ela foi sabe? acertada, né? Dá muito orgulho, assim, vestir a camisa de um time que representa tudo que representa, sabe? É uma coisa que eu falo muito aqui, já comentei em outros bate-papos aqui, né? A gente precisa, para ser um bom torcedor, um torcedor consciente, entender a origem do clube, levando em consideração a temporalidade. Ou seja, eu não posso fazer um comparativo olhando com olhos de hoje para um fato passado. Eu tenho que olhar com a visão do momento que foi, né? E entender a origem do clube, como ele foi criado, por quem foi criado, qual era o seu objetivo e como é que se passou essa história toda até chegar no dia de hoje, desde a assinatura lá na Saúde, né, naquela casa lá, que acho que ainda está lá com Vasco. Eu vou lá hoje. Vai hoje lá? Eu vou hoje lá, que agora está tendo transmissão dos jogos lá, né? Que Isso. agora tem Eles fizeram um processo de recuperação, né? Uns torcedores, assim, bastante... Ih, tem uma amiga minha ali também. Aqui é isso, gente. Aqui é um estúdio de vidro, aquário, dentro da praça de alimentação do shopping. Então, todo mundo que está ao nosso redor aqui passa nos vendo. E interage com a gente. Então, assim, pode dar um tchauzinho, fala assim: oi, gente, vocês estão ouvindo a gente aí do lado de fora? Tá ouvindo ali, fez o sinal. Mas então, aí, enfim, voltando a falar sobre essa questão lá do Candinho, né, que como é carinhosamente chamado, é onde o Vasco foi fundado, né? Foi a principal... pedra fundamental. Pedra fundamental. Foi ali. E hoje em dia, uns torcedores, assim, com uma situação financeira bacana para poder fazer esse investimento, estão revitalizando ali e está virando agora um centro cultural do Vasco, e que em dias de jogos que o Vasco não joga no Rio de Janeiro,
pessoal se concentra lá e a Praça da Harmonia, que é ali na Saúde, Sim. é tomada pela torcida vascaína. E hoje vai ser... É quase em frente ao Hospital dos Servidores. Isso, e hoje vai ser mais um dia desses, assim. Eu tô empolgadão pra ir lá, vou com meu irmão também, que vai sair do plantão, vai falar direto comigo. Então já chama também todo mundo. Que é pessoal que quiser conhecer o espaço e entender a energia de ser vascaíno, eu acho que ali, depois de São Januário, é o melhor lugar para você poder entender o que é ser Vasco. Porque é onde nasceu o Vasco, né? Onde nasceu o Vasco. Literalmente, onde todos os sócios fundadores assinaram a fundação do Vasco, para quem não conhece. A carta de fundação da associação, exatamente. Tá. Então, assim, isso é importante, gente. Saibam a história do seu clube. Não torçam só porque sofreram influência de alguém, achou legal, porque está ganhando, porque ganhou título, porque o jogador é famoso. Não, não é só isso. Torcer é entender a história do seu clube, a relevância que ele tem, aonde ele está inserido na sociedade que ele faz parte. Se você não conhecer a história, então você não é um torcedor daquele clube. E assim, hoje em dia o acesso à informação está muito fácil, né, Nelson? A internet está aí para você entender, não só do ponto de vista institucional dos clubes, mas também, assim, tem grandes pesquisadores de todos os clubes. Assim, no Rio de Janeiro, acho que eu busquei mais no Rio de Janeiro para entender como funciona aqui no Rio. E acho que o acesso à informação hoje em dia proporciona isso para a galera, né? É só fazer meia dúzia de pesquisa hoje em dia no Google que a gente consegue ter bastante informação. O pai Google, né? Como a gente exatamente. Ele está ali para dar coisas certas, erradas. Você tem que ter discernimento para separar o joio do trigo ali. Isso aí. Mas ele te dá acesso a tudo quanto é informação, sabendo você pesquisar e usando bom senso no que você está fazendo. Bom senso é fundamental. Porque aí já entra a questão jurídica, porque você também tem que tomar cuidado para não ser responsabilizado pelos seus atos. Exatamente. Mesmo na internet. Com certeza. Mas aí a gente, passando dessa história de entender a história, aí a gente avança. Você virou advogado. Virei advogado. Não quis ser jogador de futebol e do Vasco da Gama ainda eu por quis cima? ser jogador de futebol, eu quis ser atleta, né? Mas esse negócio chama talento, que eu não nasci com ele. Ele faltou? Né? Faltou o negócio do talento mesmo. E aí, enfim, a gente começou a tentar buscar outros caminhos, né? Não era a minha praia, infelizmente. Eu teve jogar basquete também, mas a Gera Tarde também, que já tinha uma galera muito pronta já, né? Com formação de base e tal. Eu virei um bom peladeiro de basquete, um cara maneiro para estar na pelada. É o máximo que eu consigo ser hoje em dia. Sim, ou seja, você praticar uma atividade esportiva recreativa. Não, com certeza. Corro também, faço minha academia, eu estou sempre em movimento. Se parar, o sangue esfria, não tem como. E aí virou advogado. Do advogado, teve um podcast. Sim, tive o podcast que... Quer dizer, tive não, tenho podcast. Tenho, tá desde 2022 e nasceu de uma dor minha, assim, no sentido do mercado, que eu, talvez, por um excesso de autenticidade da minha parte, eu não conseguia ver o mercado jurídico entre advogados como acontecia na rua, uma conversa entre advogados. Sim. E aí eu falei, cara, existe um espaço aí que está meio obscuro. Não, obscuro é uma palavra que é até um tom pejorativo, mas tem um espaço cinzento ali que... Tem um hiato ali, né? Que assim, o advogado tem que ocupar. E aí a proposta do Manda para o Jurídico sou eu, mais dois apresentadores, Natália e Pedro, inclusive. Um beijo para os dois. E também temos uma sócia que é só de redes sociais, que a gente entendeu que não entendemos de rede social, precisamos de uma especialista nisso, que é a Rebeca. Um beijo também para a Rebeca, para não ficar com ciúme. E aí, bom, a nossa ideia surgiu a partir disso, que foi uma solução para poder humanizar o advogado e a advogada perante o resto da sociedade, porque a gente entende que o direito, na forma como é praticado hoje em dia, afasta um pouco o cidadão da lei, das leis. E a nossa proposta é justamente essa, as pessoas verem e falar, cara... Uma linguagem mais acessível. Essa galera é gente também, né? Sim. É um ser humano normal, que toma uma cerveja, que, enfim, gosta de ver o futebol, gosta de ser vascaíno como eu sou. E a geração do futuro, né? Exato, e a tendência é cada vez mais essa. A gente, talvez, não sei se é a palavra certa, mas... acho que assim fica legal. Fazer que a gente, nas nossas carreiras, a gente consiga estender a nossa pessoalidade, né? De forma que fique mais autêntico tudo. Eu acho que o grande segredo e o futuro, que enfim, essa geração Z também está demandando bastante, e está certo em demandar, caminha nesse sentido. A pandemia mudou muito, né? A percepção e a forma como as pessoas lidam com as informações, né? Perfeito, exatamente isso aí. E foi um boom, né? O mundo dos podcasts, inclusive, você também que é do ecossistema, você sabe que no pós-pandemia o podcast virou uma ferramenta... Se tornou irreversível. Exatamente, super comum. E até porque ele humanizou, a gente fala que ele humanizou o acesso à informação.
Aham. Ou seja, você consome aquilo que você gostaria de estar vendo. Da forma que você gostaria de estar E da consumindo forma. também. Então Eu acho que é você muito por aí, filtra né? e você se identifica com aquele conteúdo e você se fideliza a ele. Exato. Eu sou muito dessa vertente também. Eu acho que não só o que, mas o como. Como a gente está consumindo o conteúdo e acessando a informação. E o podcast te dá uma democracia de comos, né? Quais são as formas variadas que você pode acessar o mesmo conteúdo. De repente, o cara quer uma linha um pouco mais formal, beleza, então vai ter um podcast nessa linha. Quer uma coisa um pouco mais voltada para um tom irônico, humorístico, beleza, pode ser o mesmo conteúdo, mas com esse tom. É isso aí. E tudo Ele vai bem. encontrar todas as formas. E pode ser que uma pessoa goste de consumir os dois, tá? Dependendo do dia, do estado anímico da pessoa, ela pode querer gostar dos dois formatos. Normalmente acaba consumindo os dois. Exato. Para criticar os dois. É verdade. Que é normal, é ser humano, né? É. A natureza crítica faz parte intrínseca da característica do ser humano, né? Com certeza. O problema é que às vezes a gente exacerba um pouquinho, né? É, A gente aí- precisa ter um freio um pouquinho É bem nisso aquele lance daí. do bom senso que a gente estava É falando, a né? questão do bom senso. E isso se aplica também no futebol e se aplica também na SAF. Essa palavrinha chamada bom senso, Uhum. né? Sim, por que não? Chegando assim, a gente falar um pouquinho do... Eu gosto sempre de humanizar um pouquinho, falar quem é a pessoa, contar um pouquinho a sua história. Não é assim, só chegar e... Que nem você falou, né? O jurídico. Deixa para o tribunal você, a sisudez, falar as partes técnicas, as questões, né, ipsilíteres, Exato. né, dentro da legislação. Ali fora, num bar, ali do lado da OAB, você vai falar uma maneira mais informal, saber quem é o Rodrigo, saber quem é o seu colega ali de OAB e tal, mas com um teor também jurídico. Exato. Mas com outra roupagem. É o que a gente costuma aqui estar fazendo sempre. A gente humaniza um pouquinho o convidado, conta a sua história, de onde veio, quem torce, que se é jogador de futebol, se pratica alguma atividade esportiva. E aí a gente chega no viés do nosso bate-papo aqui, que Vamos hoje, em por frente. exemplo, é falar sobre a SAF Uhum. do Vasco da Gama, que saiu, mas não saiu. Né? É a primeira SAF vice. É, começou, vai. Mas, assim, aí já não é no tom cômico, é num tom irônico. Né? Porque era para ser muito grande e acabou sendo uma decepção. É. Então, aí eu vou dar o E meu... por que aconteceu isso? Vou dar os meus 2 dedos de opinião aqui, nesse caso da SAF do Vasco. Existe um caso que o Vasco foi o único que viveu isso até o momento, dos clubes que fizeram SAF. A gente pode elencar aqui os principais, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Sim. Curitiba também virou recentemente, Fortaleza virou SAF também, só que sem investidor. Enfim, quer dizer, então dá para entender que existe uma diversidade de modelos SAF que você pode seguir. O modelo no qual a SAF do Vasco seguiu foi do investimento externo. E o associativo manteria-se como sócio. No modelo contratual que a 777 assinou juntamente com o associativo do Vasco, O Vasco ficava com 30%, exatamente. Ele pode até, no máximo, ficar com 10%, que é previsto ele pela pode revender, legislação. ele pode fazer... O mínimo que o Vasco tem que ter é sempre 10%. Só que o que acontece é que foi a primeira mudança, o primeiro clube associativo, sócio de uma SAF, que teve mudança de gestão. Não houve ainda no Botafogo, não houve no Cruzeiro, não houve nenhum outro clube que tem SAF. Então, a gente tem que ver como é que vão ser as experiências dos outros clubes também, essa questão. Claro que eu imagino que a entrega técnica que o Botafogo está tendo, o upgrade também que o Bahia deu, que saiu de um clube que lutava contra o rebaixamento ano passado para um top 10 do Brasil, enfim. Mas, por exemplo, o Curitiba não está muito bem na Série B, está tendo alguns conflitos lá. Eu acho que vale a pena a gente analisar como é que vai se dar os próximos eventos, os próximos fatos. A cultura também do clube influencia na aceitação do modelo de gestão. E o arcabouço político do Vasco é bastante complexo. E o que tem que ser dito também é que... Bom, acho que, até para ficar um pouco mais honesto, eu sou um cara que apoiava a candidatura do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho é uma figura muito relevante como vascaíno no mercado, no meio do futebol, né? Quando ele começou a construir a carreira dele como comentarista no Grupo Globo. E eu acho que ele poderia ser essa figura que poderia trazer esse upgrade no Vasco. O que acontece é que quando ele chegou, o investidor, no caso da 777, estava escanteando assim Já estava, acho que inadimplente, inclusive. O associativo, não. O associativo da operação do futebol. É importante frisar também que no Clube do Vasco, o São Januário, as instalações continuaram sendo
da associação. A 777 pagava uma locação, eu acho, mensal para o uso do estádio. Bom, o que acontece? O Pedrinho, logo quando entrou, foi eleito pelos sócios, ele começou a falar que ia ter um tom de fiscalização em prol do Vasco, porque ele entendia que uma fiscalização bem feita entregaria bons resultados de gestão e, por consequência, entregaria bons resultados dentro de campo. Acontece que alguns resultados e a comunicação interna entre os sócios, né, a 777 e o associativo do Vasco, não estava muito entrosado, digamos assim. Então, começou a causar ruídos nesse sentido. E o grande lance, eu acho, que começou a trazer um burburinho de conflito foi quando começou a se observar que a 777, que era uma empresa que tinha vários clubes pelo mundo, e aí eu posso falar alguns aqui, Genoa, Hertha de Berlim, Standard Liège, tem um da Austrália também, acho que é Sydney, ou Melbourne, acho que é Melbourne FC. Enfim, começou a ter alguns burburinhos de que as operações financeiras da gestão estavam um pouco complicadas. Nebulosas, assim, estavam tendo muita dança das cadeiras, assim, nas contas das SAFs espalhadas que eles tinham. Ponto é que o Standard Liège começou a ter problemas sérios com o pagamento e adimplemento das suas obrigações. E o Pedrinho começou a observar isso e falou, cara, isso pode respingar no Vasco, né? E eu acho que é muito importante falar que quando a gente está falando de associação, dentro de uma SAF, a associação tem um papel muito relevante de manter o andamento do futebol e do clube de forma que mantenha os princípios do clube, do Vasco, no caso concreto do Vasco. E ele estava entendendo que, cara, poderia ter uma execução internacional que poderia trocar a 777 poderia perder o Vasco e o Vasco ia ficar com um dono que ele nem sabia quem era. Porque o que acontece? Houve uma denúncia em Nova York que uma empresa chamada Leadenhall entrou na corte americana afirmando que a 777 perdeu o controle sobre ela mesma, porque não conseguiu cumprir pagamentos para uma financeira... Ela levantou caixa e não honrou. Exatamente, e a empresa seria a ACAP, né? E, bom, em função disso, o Pedrinho, junto com o jurídico do associativo, entrou com uma liminar na justiça no Tribunal do Rio de Janeiro e teve essa liminar concedida em função de um risco iminente, que o Vasco poderia justamente perder. E a tese da defesa do Vasco foi justamente isso, né? Que em função desse risco iminente que poderia acabar prejudicando o clube... Que ia passar o controle do Vasco para alguém que não tinha nada a ver com... Exatamente. O sócio minoritário poderia fazer essa gestão. Isso está no 477 do Código Civil, tá? Então, o fundamento jurídico foi esse. A liminar foi concedida, levou-se para a segunda instância por meio de um agravo interno, um agravo de instrumento para a segunda instância. Na segunda instância, tentou-se um agravo interno que, na segunda instância, teve voto somente do relator. Posteriormente, houve o voto da turma. Uhum. E aí foi para a turma que, através desse agravo interno. E, posteriormente, levou-se para a arbitragem também. O que acontece? Quando a gente está falando, nesse caso do contrato, a cláusula de arbitragem. E na cláusula de arbitragem fala-se que qualquer litígio, qualquer disputa entre os dois sócios, isso daí tem que ser levado para a arbitragem. E aí entende-se, porque então o Pedrinho levou para o tribunal? Porque estávamos tratando de uma tutela de urgência. Sempre quando há tutela de urgência, quando há um risco iminente, eu posso liminarmente conseguir algum benefício perante o judiciário. Quando se fala de arbitragem, está falando do caso concreto de uma forma global. O tribunal é de forma temporária, digamos assim. E levou-se para a arbitragem e começou a tramitar as duas ações, né? A arbitragem e o judicial. Só que, uma vez a ACAP, né, que seria essa nova controladora da 777, conversando com o Pedrinho, suspendeu-se durante o prazo de, se não me engano, 90 dias, prazo esse que ainda não se encerrou, que eles estão fazendo tratativas para ver como é que vão fazer. E a tendência, segundo as informações, né, é que estão buscando um novo comprador das ações. Agora, a ACAP fazendo isso ou o próprio Vasco buscando? Trabalho colaborativo. Eles estão colaborando. Todos saem ganhando. Que é o melhor cenário, né? Sim. Porque a própria ACAP falou que não quer se envolver na operação de futebol de nenhum dos clubes. Então, está querendo justamente ganhar o dinheiro referente às dívidas que a 777 tinha e quer passar para outro. A realidade
O contexto agora da SAF do Vasco é esse, está se buscando investidor para ver quem vai entrar junto com então, a assim, com o nesse Vasco. mesmo formato, nesse contexto, é o mesmo formato contratual, então. Porque o mesmo instrumento continua valendo. Vai ser uma sessão de Só ações. vai Isso. trocar o gestor. Isso, a princípio sim. Tem que ver como é que... investidor, né? Tem que ver Vamos como... botar assim. E aí, enfim, isso tudo está na arbitragem. Claro que esses contratos são sigilosos, a arbitragem também está em sigilo em função do contrato. Sim. Mas tem essa Porque possibilidade. A gente não sabe se o contrato é realmente vantajoso para o Vasco ou não, né? Exato, mas então a questão é que tem essa possibilidade também de ver se houve alguma penalidade contratual por parte da 777 que possa ser reavida algum quinhão, algum percentual para o Vasco. Mas isso tudo está em sede de arbitragem, está em sigilo. Então a gente não sabe como é que está essa situação. Não houve nenhum vazamento de informação nesse sentido. E como é que fica o torcedor nessa hora sem saber o que vai acontecer com o clube, independente da relevância e importância do Pedrinho no processo? Tá, agora eu vou falar da minha parte de torcedor, né? A bola está entrando, graças a Deus. A expectativa, comparado com 2023 do Vasco, está muito acima. Hoje em dia nós somos 19º colocado do Brasileirão e hoje tem semifinal de Copa do Brasil que o Vasco joga. Com certeza o fato da bola estar entrando começou a aliviar um pouco, a despressurizar o trabalho do Pedrinho, né? A pressão está sendo aliviada aos poucos. Imagino que se a gente, enfim, conseguir manter esse ritmo de performance até o final do ano, o Pedrinho vai ter mais tranquilidade para poder fazer essa pesquisa, enfim, essas conversas, negociações com os potenciais investidores. Da minha parte, como torcedor, eu vejo que a ação do Pedrinho foi extremamente corajosa, porque ele botou em xeque o legado dele, né? Como ídolo. Ganhou 98 Libertadores com o Vasco, o Brasileirão de 97 já está envolvido também. E em prol do Vasco, assim, e tomou-se muita porrada, vamos falar a verdade. Que é normal, né? Principalmente, infelizmente principalmente né? de setores assim que talvez não tivessem tanto acesso à informação ou não fizeram... Não participaram. Fizeram pesquisa, aí levantou-se né? possibilidade de insegurança jurídica e etc. Só que o ponto na minha opinião, a insegurança jurídica era manter como estava, sob o ponto de vista do Vasco. Sim. Então, por conta da insolvência da 777. Da 777. Era um castelo de cartas que estava caindo, basicamente. E podia levar o Vasco junto. E o Vasco podia cair junto. Então, o que o Vasco fez? O Vasco Associação, né? Se resguardou juridicamente, retomou o controle e, mal ou bem, do jeito que está fazendo, cara, trouxe o Felipe Coutinho. Era uma coisa que eu não imaginava. Para mim era um sonho. Quero ver se ele vai cantar a música do Felipe Coutinho aqui, mas tudo bem, deixa quieto. Mas eu vou deixar para mais tarde. Eu viajei aqui na pergunta, eu vou deixar para mais tarde essa cantoria. mas o ponto é esse. Então, acho que com a bola entrando, as coisas estão um pouco mais fáceis pro ponto de vista do Pedrinho. Eu acho que politicamente ele está bem resguardado, juridicamente também. O corpo jurídico deles da Vasco SAF, do Vasco Associação, é muito bom. E a petição da inicial para obter a liminar do Pedrinho, que foi vazada e chegou no meu telefone, não tem por que eu não falar isso, foi muito bem escrita. Os advogados lá fizeram um trabalho assim impecável, em que pese a decisão ter um pouco da primeira instância ter sido um pouco posso falar, poderia ter sido mais técnica. A inicial foi muito boa e eu acho que o grande mérito do Pedrinho foi justamente esse, porque, enfim, a manutenção da liminar até hoje é em função dessa petição inicial, assim, excelente foi feita. Baseado nas questões jurídicas pertinentes. Exatamente. Que transferiam para o Vasco uma segurança jurídica, não insegurança jurídica, como as pessoas achavam. E, uma vez tratando de futebol brasileiro, ter o Vasco com segurança jurídica é bom para o futebol brasileiro, que a gente está falando de uma torcida top 5 do Brasil de tamanho de proporção, mercado consumidor gigantesco. Eu acho que é mais top 5, mas tudo bem. E com toda a relevância do clube no cenário histórico nacional. Exatamente. É por aí. E é por isso que eu falo, hoje em dia eu tô com uma expectativa positiva assim, com o trabalho do Pedrinho, digamos assim. E aí, nessa questão aí da SAF, né? Não funcionaria para o Vasco, por exemplo. Eu sei que tem o passivo dele fiscal, né? Fiscal, trabalhista e não sei nem se cível com ações em outras esferas. Eu não entro lá e acompanho os números da dívida do Vasco. Mas a gente sabe que são grandes, né? Os clubes que optaram por entrar em SAF, isso era uma coisa que a gente estava até falando antes aqui, né? Para quem está em casa e é torcedor, entenda o seguinte:
A SAF não veio para trazer títulos para o clube. A SAF não veio para contratar os melhores jogadores. A SAF não veio para o futebol ser o número 1 do Brasil. A SAF veio para resolver um problema de gestão e financeiro do clube para a maioria dos clubes não quebrarem. Óbvio que uma forma de você alavancar receitas e aí melhorar a questão financeira do clube é contratando jogadores, melhorando a performance em campo, mas elas não são os objetivos primários, elas são os objetivos secundários, ou seja, para eu dar o segundo passo, eu preciso investir nessa parte. Então, quando os investidores negociam, eles negociam a parte do passivo e a parte do investimento para dentro de campo. Exatamente. São duas negociações completamente à parte, completamente distintas, mas a SAF veio para salvar o clube da falência. Estou falando besteira, Rodrigo? Olha, depende do contexto de cada clube, né? Se a gente pensar do ponto de vista do Vasco, eu acho que era o caminho que tinha que ser feito. Não havia outra alternativa já. Visto que a própria inflação da dívida do Vasco à época era maior que o faturamento do ano. Então, é impagável, basicamente, num curto, médio prazo. Então, ter essa injeção externa de capital era a solução do Vasco. E existem clubes que, por exemplo, o Fortaleza virou SAF e não tem investidor. A SAF do Fortaleza continua sendo 100% do associativo do Fortaleza. Só que por uma estratégia de obtenção de crédito, que mediante SAF é mais simples obter crédito, eles optaram por fazer a SAF. Mas não tem porquê o Fortaleza, nesse momento, de acordo com a estratégia deles, fazerem venda de percentuais da SAF do próprio clube. Até porque, no caso específico do Fortaleza, né, tem uma coisa a se deixar claro, né? É uma das maiores torcidas de ocupação de estádio do Brasil, né? Sim, sim. Então, ele tem uma receita de estádio sempre muito grande. E já é um trabalho... É cultural, mas é um trabalho já de muitos e muitos anos. É um trabalho administrativo, né? Lá da diretoria do Fortaleza, que já é bastante elogiado há muito tempo, né, no futebol brasileiro. Sim, com certeza. Né? E aí, o que acontece? Espera aí, deixa eu só avisar aqui. Pronto, gente. Depois que inventaram um telefone, a gente não consegue largar mais. Eu sei que vocês sabem o que eu estou falando, então faz parte. Então, como isso aqui é uma coisa bem despojada, a gente também passa por essa questão de, às vezes, acontece, normal. Mexer no telefone, fazer alguma coisa. Eu só não vou fazer selfie aqui, porque aí acho que também já era abusar um pouquinho demais. Mas relaxa, vamos lá. Vai chegar uma hora que a gente vai fazer, porque vai ficar tão natural, tão despojado, que a gente vai achar que está em casa aqui, com vocês já são de casa aqui com a gente vai meio que navegar em todas as vibes, né? Mas, ô Rodrigo, aí o que acontece? O Vasco não pagando, quebraria. Era uma tendência natural. Sim. Foi-se ao mercado para tentar obter um investidor dentro do modelo de SAF, que é um modelo que o governo federal instituiu para você poder ter benefícios fiscais, né, para você voltar a ser, como é que eu vou dizer, saudável do ponto de vista autossuficiente, financeiro, né? E você não deixar aquele patrimônio do seu país, né, que esses clubes eles são patrimônios do país, cultural, com certeza. Eles acabarem. Mas não existe um modelo pré-estabelecido. Não existe. Isso aí, assim... Qual é o melhor, qual é o pior? É tentativamente. O Vasco tentou no modelo com a 77 e não deu certo. Vale a pena mudar o formato? Ou insistir nesse só achando um outro investidor? Olha, eu acho que com a 777 não vale a pena, não. Mas, e aí isso varia, cara. Porque, por exemplo, a gente pode pensar no modelo do Botafogo. O Botafogo tem certas semelhanças com o do Vasco e está dando super certo. Só que existe e aí tem aquela frase da sabedoria carioca que é o boi engorda aos olhos do dono, né? Sim. O John Textor está mensalmente no Brasil. Ele é um investidor-torcedor. Exato. E está dando muito certo no Botafogo. E espero que continue dando certo. O Botafogo é um clube super relevante, que eu tenho um carinho gigante. Tem familiares que são também botafoguenses. E por isso eu criei essa afeição ao clube. E eu acho que é um exemplo que pode dar certo. Eu acho que a do Cruzeiro teve a experiência do Ronaldo, e agora passou-se para um torcedor também investidor, que é o Pedrinho, né, que é o presidente do supermercado de BH. Enfim, o Grupo City está com o Bahia, que é
talvez seja o gestor de futebol mais relevante do mundo hoje em dia, que tem outro modelo também. Enfim, não existe fórmula mágica que todo mundo vai fazer e vai dar certo. Eu acho que a gente tem que andar fazer uma análise do caso concreto de cada clube para poder fazer. O que ajuda? O torcedor aceitar, os conselheiros comprarem a ideia, eu formar uma equipe de gestão mais técnica e deixar o amadorismo de lado? Eu acho que uma coisa que ajuda muito, principalmente eu falo isso no contexto do Vasco, é colocar pessoas que entendam o que é Vasco. Vamos me colocar como exemplo aqui. Eu sou muito vascaíno, mais vascaíno que a minha saúde mental me aconselharia, mas eu sei que existem pessoas que sabem muito mais o que é Vasco, a vascainidade, do que eu. Felipe, maestro, que hoje em dia é diretor de futebol do Vasco, ele sabe o que é ser Vasco. O Pedrinho sabe. O faxineiro do Vasco sabe mais do que eu o que é ser Vasco. Então, ter pessoas para poder fazer esse reforço de cultura dentro do clube, eu acho que é fundamental. Porque se você deixar, né, essa cultura se esvair, você vai perder a identidade do clube. E isso, para mim, seria uma morte em vida assim, do clube, sabe? Porque assim, o que me preocupa nessa questão, não do Pedrinho em si, que a gente sabe da relevância do papel dele atual para a gestão do Vasco, né, de tudo que está sendo passado lá, né, em São Januário. A minha preocupação, aí falando como torcedor, né, que a gente está falando, é que no modelo do Vasco, o 30% dele dá direito à gestão. Mas sob a liminar, né? Sem a liminar, se a liminar cair, voltaria agora, no caso, para a ECAP, né? Que seria a nova controladora da 777, e por consequência do Vasco. E aí, como é que fica a questão da segurança jurídica nessa hora? Se o Vasco não gostar da gestão, entra de novo, aí tira a gestão de novo. Então, o que acontece? Nesse momento... Você entendeu a questão da dificuldade, às vezes, que não é tão simples? Nem um pouco simples, nem um pouco simples, e isso é super relevante, porque a gente tem que comemorar, primeiramente, que a ECAP e Vasco Associação estão conversando. Já é uma perspectiva positiva, né, nas negociações. Claro que a ECAP está querendo extrair o máximo do que foi investido, e o Vasco está querendo o melhor gestor. Eu acho que... E uma coisa que é muito legal é que eu achava que quanto mais dinheiro o cara botasse no clube, melhor. Só que hoje em dia eu vejo, depois de ter passado a experiência com a 777, que quanto melhor for o gestor, melhor vai ser para o clube. Ou seja, o problema não é arranjar o dinheiro. O problema é arranjar um gestor que tenha dinheiro. Que tenha dinheiro e saiba fazer dinheiro também, porque, por exemplo, o potencial financeiro do Vasco é gigantesco. É isso aí. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou pegar esse dinheiro que o próprio clube vai render e poder fazer com que a máquina rode de maneira mais sustentável, mais saudável, né, para o clube, para a SAF? Eu acho que esse é o grande segredo. E eu acho que é aí que o Pedrinho está sendo mais meticuloso, porque a gente viu nas experiências com a 777 que isso faltou um pouco, né? Não existia gestão. Era um fundo que não tinha controle nenhum e pouquíssima experiência no mercado de futebol. Salvo engano, antes de fazer a aquisição da SAF do Vasco, eles tinham um percentual do Sevilha, que não eram controladores, e tinha o Genoa. Depois foi pegando os outros, né? Sim, até porque o Vasco serviu de vitrine para os outros. Exato. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a grande questão agora é encontrar esse gestor que faça essa satisfação, traga essa satisfação para o Vasco Associação. Porque a gente estava assim, vivendo num futebol, né? A gente tinha o hábito de ver o gestor estatutário. Mas aí era outro mundo, né? Ainda tem muitos, 90% dos clubes são assim. Os maiores clubes do mundo são assim. Se você parar para ver o Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, tem o controle próprio, né? Então, e essa galera tem influência, mas é o que só comprova que não é porque você não é SAF que você necessariamente vai... Sim, até porque a gente tem exemplos no Brasil, né? A gente até falou sobre isso antes, né? Você tem o Clube Empresa, né? Que começou bem antes da SAF. Sim. Que você, por exemplo, tem alguns clubes hoje, o mais assim, que chama mais atenção, até pelo posicionamento que ele está na Série A, que é o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, né? Que ele é uma sociedade limitada, né? Com todo o processo de uma empresa, de fiscalização, de controle, de resultados, né? De folha salarial, com todo o seu... Fulano ganha tanto, Beltrano ganha tanto, ele tem igual um CLT.
Exatamente, né? exatamente. Então, assim, já começou a implantar isso, obviamente, não foi porque tinha que sanar dívidas, era mudar o formato de gestão, Perfeito. né? E aí se mudou o formato para o clube empresa e tá aí. Tem todos os formatos hoje no mercado, né? Você tem o Exato. associativo, você tem o clube empresa, você tem hoje alguns dentro da SAF, buscando a SAF por uma questão de equalizar as suas despesas, as suas dívidas, para voltar a crescer no campo, né? Mas sem retaguarda você não cresce. A gente falou de um exemplo aqui, né, que foi o que o Bandeira, né, fez em 2013 No associativo. E no ele revolucionou o Flamengo, clube. né? Exatamente. Ele tinha, a gente até comentou, ele herdou um título, né, quando ele assumiu, que foi a Copa do Brasil de 2013, que ele ganhou no Maracanã, Flamengo em cima do Atlético Paranaense. E precisou sanear as despesas do clube. Não priorizou campo, não priorizou títulos, se priorizou gestão. Todo mundo reclamou, todo mundo foi contra, todo mundo bateu, porque o torcedor quer títulos, né? E hoje você passou uma década depois dele, uma década de quê com o Flamengo? Dominante no mercado, no cenário nacional. Total. É um faturamento bilionário, né? É Que um a gente tá faturamento falando. bilionário. Alguém precisou pagar o pato, alguém precisou se sacrificar porque entendia que ele era a melhor forma de voltar a crescer, Exatamente. né? Mas nem todos estão preparados para isso, porque a pressão que a torcida exerce, a mídia exerce em cima do gestor é muito grande, tá? Talvez ele só possa ter conseguido passar por isso porque o Flamengo era muito grande. Um clube menor, não pequeno, né, mas menor, não tão assim com a relevância de Flamengo no cenário nacional, talvez não conseguisse segurar. No caso do Botafogo, por exemplo, o presidente Dorcésio, ele começou 2 anos antes montar o projeto para transformar o Botafogo numa SAF. Aprovou no Conselho Fiscal, aprovou com os conselheiros, começou a fazer todo um processo interno, cultural, para mudar a mentalidade do clube, que era necessário para a sobrevivência do Botafogo, né, passar por essa transformação. Aí foi feita essa preparação. Se estabeleceu 90% para ser comercializado dentro do limite da lei, né? E o social ficaria com 10%. Dentro desse formato, o social recebe um valor mensal da SAF para sustentar as suas Operações. atividades, as suas operações, né? Que hoje, quando a gente fala o social, não é só a estrutura patrimonial que o clube tem, piscina, academia, quadras, não é isso. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não falam quando entra essa questão de SAF. E o Vasco vai passar por isso mais um pouquinho para frente. A gente está falando de uma coisa que é muito relevante no cenário esportivo brasileiro, que são os esportes olímpicos. Sim, Né? sim, sim. Então, assim, quando a gente fala do social, o termo social, por exemplo, o Botafogo estabeleceu social olímpico como assinatura da sua marca, né? Mas a maioria das pessoas costumam se referir como o social ficou com 10%, a SAF ficou com futebol. Não é social só, né? Não, o Vasco manteve o time do NBB também, agora com a associação. Quer dizer, buscou os patrocinadores próprios e fez a operação E, girar na também. realidade, isso é que as pessoas precisam entender. Além de resolver, entre aspas, a questão do futebol, ela fortalece as modalidades olímpicas do clube, porque vai existir um foco prioritário na gestão das modalidades olímpicas, porque como você não tem mais sobre o seu jugo o futebol, você foca as suas energias para os esportes olímpicos. Aí você vem patrocínio, gestão, mudanças, investimentos, Lei de incentivo ao lei de esporte. incentivo ao esporte. Então, assim, você tem outras N atividades que normalmente a gente já estava acostumado a ver relegadas a segundo plano, porque o futebol consumia 95% das suas receitas e não sobrava para os esportes olímpicos para investir. Então, para pagar os salários astronômicos dos atletas, o esporte olímpico ficava à míngua. Era o que a gente sempre via, que se não dependesse do governo federal, estadual, municipal ou de lei de incentivo, através das parcerias com empresas privadas, os esportes olímpicos tinham acabado nesses clubes.
A realidade era essa. A SAF veio também para mudar esse cenário. Você enxerga isso no Vasco presente, com o Pedrinho? Olha, vamos lá. Isso aí é um papo que eu talvez não seja a pessoa mais... Como torcedor como mesmo. torcedor. O basquete se manteve. O basquete se manteve, se eu não me engano, na gestão do Eurico, ele voltou com o basquete. A última gestão do falecido Eurico Miranda. E entre erros e acertos, esteve sempre ali. Coincidência ou não, esse ano foi o ano mais relevante do basquete do Vasco da Gama nos últimos anos. E foi foi um associativo com uma parceria com alguns investidores, umas empresas de aposta, enfim, de bets, né? E está fazendo um trabalho super relevante lá com o Pedro Ortega e o GG também, que é diretor de basquete do Vasco, o técnico também, que agora eu esqueci o nome dele, Léo alguma coisa. Enfim, está tendo um trabalho super relevante lá e eu acho que em nenhum momento, acho não, tenho certeza, em nenhum momento a SAF Vasco influenciou nisso. Agora, a questão é aí também um pouco do gestor que a gente está falando, que o Pedrinho é. Ele sabia da relevância do basquete do Vasco no cenário do basquete brasileiro. Então, ter o Vasco no basquete, no esporte brasileiro, no Vasco, no basquete brasileiro, é muito importante. Está falando de um time que já foi campeão sul-americano, já disputou mundial com o time da NBA, revelou o Nenê, já jogou no Vasco, muita gente grande, o Hélio dos Anjos, o Zelinho, enfim... Ele tem uma presença no cenário nacional muito relevante. Exatamente. Né? Hélio dos Anjos não, desculpa, confundi. O Hélio Garcia, o técnico, o Hélio... Enfim, tem um histórico muito grande. Então, ter o Vasco representativo, competitivo no basquete já é algo muito importante também. Você tem que voltar a ser esporte brasileiro. Eu, como o remo do Vasco sempre foi muito forte. Eu, como entusiasta do basquete, fico muito feliz em ver isso, sabe? Ver esse trabalho também, por mais que não seja o trabalho com maior faturamento, trabalho mais... Mas, cara, tu vê que o negócio está sendo feito com carinho, com cuidado ali, sabe? O Vasco está relevante, as pessoas... São Januário está ficando lotado, ali embaixo da arquibancada para ver os jogos, está sendo muito legal. Então, me dá certa... Eu, como uma pessoa que gosta de basquete, me dá certa felicidade de ver o Vasco voltando a ocupar esse espaço que nunca deveria ter se afastado. Então, assim, é importante a gente sempre destacar isso, né? O Vasco, ele não é só futebol, né? Ele tem muitas outras modalidades que são relevantes no cenário nacional. O clube do Vasco é o... Ele nasceu do remo também. Sim, mas é o clube que tem mais medalha olímpica no Brasil. Se você somar historicamente, o que foi feito em 2000 com a comissão do Vasco, né, foi um negócio assustador, assim, de pessoas que ganharam medalhas representando o Vasco da Gama em 2000, em Sydney. Então, assim, isso é legal quando a gente fala que essa mudança de cultura, essa mudança de política, de você mudar o formato de gestão, né? Você abrir os olhos para o que é ser o Vasco, né? O Vasco é muito maior do que só o futebol. E por isso que eu falo que a questão mais importante hoje em dia é a manutenção da cultura. E a cultura é perpetrada de geração em geração através das pessoas. É aquele negócio que o Eurico sempre falava, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco vai ser imortal. É isso aí. E é isso. Só que para você ter coração infantil, você vai ter que ter alguém para passar a palavra para a molecada. Então, quer dizer, isso tudo aí é fundamental. Cara, vou te dar um exemplo concreto, assim, na minha opinião, o Eurico tem várias falhas, mas também tem bastantes acertos. Ele é uma figura muito polêmica, né, digamos assim. E o Coutinho ter voltado com 31 anos para o Vasco, e, enfim, o Alex Teixeira, que pese não ter dado certo, mas ter voltado do Vasco do jeito que voltou, e na Série B de 2022, é por causa do Colégio Vasco da Gama. Toda essa molecada que está voltando e é maluca no Vasco é porque essa molecada foi criada no Vasco. Quer dizer, essa molecada foi feito um processo de aculturamento de Vasco nessa molecada que eles não conseguem não ser Vasco. Assim, é muito tranquilo. Tanto que se você for ver, por exemplo, o Flamengo, que é o time com maior potencial financeiro hoje do Brasil, possivelmente, né? Ou top 3 no mínimo. Já pensou o jogador do Botafogo, já pensou o jogador do Fluminense, do Santos, um monte. Eles não conseguem pegar os destaques do Vasco, porque tem alguma coisa ali que foi colocada na cabeça daquelas crianças que agora adultas elas não conseguem se render ao efeito Flamengo. O Vasco tem um detalhe na sua estrutura, para aquele que não é vascaíno, obviamente não conhece, talvez, né? Ele tem um colégio lá dentro, né?
Então, assim... Que a base inteira estuda lá. A base inteira estuda lá, é obrigatório. Né? Para quem não sabe, né? Teve uma época, eu não sei se ainda é hoje, me perdoe, o Wilson, né? Era na época que eu frequentava São Januário, ele era o responsável pela gestão, né, do colégio do Vasco. Um abraço, Wilson. E eu tive a oportunidade de conhecer essa estrutura lá em São Januário e tal, enfim, esses meus 30 anos de futebol. Então, assim, já entrei em vários estádios, vários clubes. E, apesar da estrutura, assim, necessitar de investimentos, de melhorias, né? Mas tinha um ar diferente quando você chegava lá em São Januário, né? Ele não era um clube, era uma casa. A sensação que eu tinha lá, que eu via nas pessoas, e até eu senti isso, né? Mesmo não sendo vascaíno, eu senti aquilo como fosse uma casa. É engraçado, né? A gente olhar e ter essa percepção do local, né? Mas por quê? É cultura. Exato. E essa cultura vem da colonização portuguesa, das suas origens, de como surgiu o clube, né? Da questão do remo, depois com o futebol. A resposta histórica de 1923. Então, assim, isso transformou a mentalidade de quem é vascaíno. Então, quem quer ser vascaíno não deixa de ser vascaíno nunca. Exatamente, é um batismo que você sofre, assim. Você falou o Felipe quis voltar, o Pedrinho voltou. Juninho, todo mundo que foi quer voltar para o Vasco. E assim, é engraçado você falar isso, porque, claro, que essas figuras ilustres do Vasco que a gente falou aqui sentem muito mais do que eu, como qualquer outro torcedor fanático do Vasco. Mas São Januário é casa. O sentimento que se tem lá é esse mesmo. Quando tem jogo de pertencimento. Parece que eu tô assim, eu vivo sempre aqui. Parece que eu tô aqui desde outras vidas, sei lá, é um negócio muito doido. E o pessoal fala, aquele estádio lá no meio da favela, não sei o quê. Cara, sim, é no meio da favela e não tem nenhum problema nisso. Até porque o Rio de Janeiro inclusive, todo é no meio da favela. Inclusive, talvez não, para mim, como vascaíno, é um motivo de certo orgulho, porque é o que representa o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade favelizada, o estado do Rio de Janeiro é um estado favelizado, então o São Januário é um recorte da sociedade carioca, do Rio de Janeiro. E você tem uma sensação que lá, com todos os problemas de infraestrutura que enfim, uma favela tem, ter um lugar ali em que todos podem... O Rio de Janeiro todo se concentra ali em algum momento da semana com o mesmo objetivo, é um negócio assim, de maneira... E assim, com cultura, com identidade, que, por exemplo, Maracanã é do Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, acaba ficando uma coisa... Se você comparar... meio genérico. Fica genérico se você comparar com São Januário ou qualquer outro estádio, assim, de clube mesmo. Então, nesse sentido, é uma sensação diferente. Eu não posso chamar de meu. Exato. É uma sensação diferente, e eu entendo as pessoas não entenderem a gente. Porque realmente é um negócio único. Assim, no Rio de Janeiro não tem nada parecido. Não. E eu digo mais, talvez no Brasil tenham poucos parecidos, porque se tudo der certo, ano que vem a gente vai entrar em reforma, né, até 2027. Com essa questão do potencial construtivo. Exatamente. Mas permaneceremos ali. E assim, eu não quero... Sem a essência, sem perder a essência. Eu não quero que São Januário, que o estádio do Vasco saia dali. Ali tem uma ancestralidade vascaína que em nenhum lugar outro do mundo vai ter. Talvez lá no Candinho, né? Que é onde o Vasco nasceu. Sim. Mas fora não dá para ter um estádio Não lá. dá para ter um estádio na Praça da Harmonia. Mas, de fato, ali Só se fizer um estádio flutuante ali na Bahia. Aí, enfim, é isso. Sobre São Januário é isso. E, assim, em que pese eu vou sentir falta de São Januário nos próximos anos, do velho São Januário, é um caminho que é necessário. O futebol pede isso, né? O mercado na realidade, a sociedade pede, né? Ela só anda para frente. Eu fui pegar ingresso para sábado agora. Eu peguei assim que abriu a minha onda do sócio-torcedor, né? Um amigo meu foi 5 minutos depois de pegar, acabou o ingresso. É isso aí. Então, assim, existe uma demanda reprimida que o Vasco, com a estrutura que tem hoje em São Januário, não consegue alcançar. Não, ele precisa crescer. Precisa crescer, não tem jeito. A realidade é essa. O estádio hoje ele já está pequeno. E também questão de infraestrutura mesmo. O banheiro lá é complicado nesse momento. Tu vai levar, por exemplo... Eu me reservo o direito de comentar da estrutura, porque eu conheço a estrutura
quase como um todo de São Januário, né? Sim, Até sim. pelas minhas atividades, né, dentro da área de futebol. Mas a gente sabe a dificuldade que é para você manter. Sim. Então, assim, só criticar não é justo. Tem que propor solução, Tem né? que propor Uma solução. crítica sem E a solução, para mim, solução, às é vazio. vezes, ela não depende só de você. Depende de fatores externos ou alheios à sua decisão, à sua vontade, e você não consegue. Então, assim, a questão da SAF, a questão do potencial construtivo para fazer a reforma, o projeto de São Januário, né, que até começou com o Jorge Salgado, e aí está continuando com o Pedrinho agora, né, é importante para transformar a história do Vasco, né, do antes para o depois. Exato. Exatamente. Sem perder a sua ancestralidade, né, a sua essência, a sua característica. A SAF ela veio para melhorar a gestão e trazer recursos para o Vasco, mas não foi para mudar a cultura. Não foi para mudar a cultura. Não foi para mudar a cultura. Você está comprando, entre muitas aspas, a cultura também. Mas não jogue Sim, fora ela. sim. É mais ou menos por aí Ela que vem no pacote porque é intrínseco. Exatamente. Mas você não está levando ela para transformar ela em outra cultura. Não, você poderia comprar um clube mais barato, se você quisesse, inclusive, né? Porque o Vasco é caro. Né? Exatamente. Então, se você O que quisesse que você comprar... quer? Óbvio que, assim, a análise técnica da SAF não leva em consideração somente o potencial da marca. As garantias se travestem juridicamente de patrimônio. Então, assim, o investimento de uma SAF, a primeira análise que os investidores fazem é o patrimônio que o clube tem. Não é para dar de garantia, mas é para entender o potencial de investimento e crescimento que o clube vai ter. Então, assim, eu tenho um clube, qual o patrimônio que você tem? Não tem nenhum. O estádio é da prefeitura, aqui é de um sócio que é para a gente, esquece. Você não vai virar SAF. Você não tem uma das premissas que eles avaliam, que é patrimônio. E o que é patrimônio também, quando a gente fala? A gente está falando de patrimônio material e imaterial. Isso aí. Quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente está falando sobre marcas, né? Quanto vale a marca Vasco? A gente está falando de um negócio, assim... que para mim não tem preço, mas... É o tangível e o intangível. Torcida, engajamento, quantos milhões de torcedores convertem São financeiramente... 5,6, quase 6 milhões de torcedores são vascaínos. Não, então, mais. Já aumentou já um pouquinho? Não, já está... Não, 5 não, a gente está falando de 15. Já está em 15? Então... É que, gente, como não vascaíno, eu não acompanho tanto. Não, a torcida do... Assim, e aí a questão de... Até porque essa de métrica de torcida é muito complicado. Porque, o Amazonas tem muito vascaíno. E como é que vamos supor, vamos botar o caso do Amazonas, que é uma região afastada e que tem muito vascaíno. Como é que uma empresa de pesquisa de São Paulo vai saber quantos vascaínos tem na Amazônia? Não dá para saber. Não dá para saber. O Vasco é um clube nacional, assim como o Flamengo, talvez o Corinthians, o São Paulo ali no início do século. Assim, para quem não entende, isso até fazer uma parte aqui, né? Essa questão da distribuição das torcidas pelo Brasil, você vai ver muito torcedores de times cariocas espalhados pelo Brasil. Sim. Alguns de São Paulo, a grande maioria do Rio. Muitos do Botafogo, em uma determinada época, aumentou-se do Flamengo, né? E correndo Vasco e Fluminense. Por que acontecia isso? Por uma coisa que muito dos jovens hoje não sabem. Rádio. Você tinha os dois principais campeonatos, era o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Isso aí. Aonde você tinha a maior parte dos jogadores da seleção brasileira era no Campeonato Carioca, a maioria dos atletas da seleção brasileira vinham do Botafogo e a outra parte vinha do Santos. Santos de Pelé. Santos de Pelé. O que acontecia? Os torcedores no Brasil inteiro queriam escutar que jogos? Os jogos do Botafogo, os jogos do Santos. Então, era Botafogo com Flamengo, Botafogo com Fluminense, Botafogo com Vasco. E o que aconteceu? Se cresceu no Brasil inteiro uma torcida muito apaixonada pelos times do Rio de Janeiro e alguns times de São Paulo, né? E aí você tem torcida do Botafogo praticamente em todos os estádios, ou todos os estados do Brasil.
Você tem torcida do Flamengo em quase todos os estados do Brasil. Perfeito. Do Vasco, a mesma coisa. O maior público do ano, se eu não me engano, foi do Vasco e foi em Brasília. Em Brasília. Agora no Vasco Palmeiras. Sim. E o Botafogo também, quando jogou com o Grêmio, também em Brasília, também lotou o estádio. O Flamengo, se for jogar lá, ele também lota o estádio. Se forem na Arena da Amazônia, vai lotar a Lota o Arena da estádio. Amazônia. Vai fazer um clássico lá na Amazônia, Entendeu? lota. Então, assim, eu passei quase 20 dias em Manaus, num passado bem recente, e eu pude ver isso. Tem torcidas, assim, as pessoas, a gente pegou, fomos andar, fomos em escolas de samba, fomos em outros locais, até porque eu também tenho passagens pelo samba, pelo carnaval. E aí, o que acontece? Torcidas organizadas. Eu, quando estou assistindo o clube, eu mando mensagem para o pessoal de Manaus. É uma gritaria, todo mundo uniformizado, lota um bar e lota não sei o quê, torcendo pelo clube. Uhum. Eu, quando estava nesse período em Manaus, tinha jogo do Flamengo, né? E eu fui andar. Eu gosto de andar, eu fui andar. É pela bom para você cidade. entender como que é a cidade, né? Eu gosto também de andar, é a melhor forma de você entender Tudo a quanto região. era cruzamento, tinha gente vendendo. Camisa, boné, bandeira, chinelo, apito, seja lá o que for do Flamengo. Exato. Tudo quanto era cruzamento. Exato, mas isso aí é um retrato, assim, E aí, voltando ao papo que a gente está falando, do porquê comprar um time como o Vasco e, assim, Essa relevância no cenário nacional. os patrimônios, isso é uma coisa que mensurável. É mensurável, mas também nem tanto. De repente, o engajamento... Você não consegue saber o limite. O limite. Mas, por exemplo... Mas você consegue saber que é grande. Sim, perfeitamente. Mas, assim, é uma coisa que eu vejo, assim, e eu tenho a tese que o engajamento do torcedor aumenta na dor, né? E a gente pode ver o fanatismo hoje em dia da torcida do Vasco. Se você for ver um recorte dos últimos 20 anos, tu vai ver que não faz muito sentido. Então, o engajamento hoje em dia da torcida do Vasco é algo que vem sendo crescente e que hoje em dia, não necessariamente uma torcida grande tem o engajamento da torcida do Vasco. E isso é uma coisa que atrai ao olhar do investidor também. Sim, Tudo que eu vou vender, ele vai comprar. Potencial, isso aí, é um potencial de compra. Exato. E, cara, e aí o que tem que fazer com isso tudo aí, com o Pedrinho, né, sendo, digamos assim, o vendedor, né, o corretor, assim, da SAF do Vasco, é poder potencializar isso aos olhos do investidor e, enfim, achar a melhor proposta também para a ACAP, visto que está tendo uma conversa franca entre as duas partes, e também o Pedrinho encontrar um bom gestor aí nos próximos anos aí do Vasco. A única preocupação que eu tenho, Rodrigo, quanto tempo vai demorar isso? Eu tenho, assim, vou fazer o disclaimer, assim, previamente, porque isso... É que nem economia doméstica, as contas não param de chegar. Então, o meu ponto é, eu vou falar isso aqui antes, agora, e vou avisar todos vocês que isso é uma teoria da minha cabeça. Não tem nenhuma informação, não tem fonte, não tem nada. Como torcedor mesmo, gente, aquele papo bem informal aqui, só não tem cerveja eu tenho a tese, eu acho que faz algum sentido, que o Pedrinho está esperando conquistar alguma coisa de competição internacional para valorizar o passe para o ano que vem. O passe não, o valor da ação. Então, uma vez o Vasco estando competindo, seja uma Sul-Americana ou uma Copa Libertadores, qualquer uma das competições, o valor da ação, né, do percentual do percentual a ser vendido vai ser maior. Isso tudo valoriza o Vasco e também aumenta os olhos dos potenciais investidores. Então, talvez faça algum sentido nisso, porque a partir do momento que ele assumiu, o Vasco começou a ter uma performance melhor, né? Emendou vitórias seguidas, começou a passar nas fases, enfim. Ele vinha rateando antes. Vinha rateando, assim, rateando num nível que eu falava, cara, esse ano não vai dar. Rateando hard mesmo. E ano passado, é bom lembrar que a gente ficou na Série A aos 38 do segundo tempo. Gol de Serginho Macedônia, para sempre lembrado. Então, a minha tese que eu estou tentando, que eu estou observando que pode ser isso, é uma tese, não é uma informação, é importante frisar, que eu acho que ele está esperando isso e faz sentido. Ajuda, né? Se eu vender, vamos supor, vamos botar números assim didáticos, se eu vender por 100, sem competição internacional, com competição internacional, posso vender por 300. Sim. Enfim, porque vai ter direito de transmissão de Conmebol, vai ter exposição das marcas, né, para o mundo inteiro. Enfim, eu acho que faz sentido isso, né? Vai ter também uma maior capacidade de atração de atletas para contratar. Sim, é porque o planejamento de uma Série B é completamente distinto de um planejamento da Série A.
Então, assim, se você está às portas da Série B, o próprio investidor já olha. Não é porque o clube vai cair, é um problema, não é isso. Mas o tipo de investimento é outro. A visibilidade a estratégia é outra. A estratégia é outra. Então, assim, vão ter que ser 2 negociações. Exato. Uma para agora, porque eu estou numa situação de risco de Série B, e uma outra na eventualidade de voltar para a Série A para poder fazer. São modelos diferentes. E o Vasco está numa situação ali que é exatamente o meio da tabela agora, desse momento, né? Que é o 10º. Então, assim, em 3 jogos eu posso estar ali já beliscando uma Libertadores, em 3 jogos para baixo eu posso estar ali numa situação que eu estou muito distante, e talvez até... Bate na madeira. Lutando contra um rebaixamento. Acho mais difícil. Eu acho mais difícil. Que ele vem apresentando. Acho mais difícil também, mas eu sou um cara traumatizado. Ele podia ter ajudado, ganhando o Palmeiras, ganhando Poderia ter ganhado o Palmeiras. Poderia ter ganhado o Cruzeiro também agora. Mas faz parte. Futebol é isso. A imprevisibilidade do futebol é o que faz o que ele é. E o mercado funciona da mesma forma, né? Totalmente imprevisível. Porque se a gente acompanha uma dinâmica que não há previsibilidade... você tem que ter uma capacidade de adaptação aos contextos que você está inserido muito grande. Muito grande. Rápida. Tudo muda em 2 dias. Assim, é um negócio surreal. Então, assim, vamos dar um exemplo. Quando o Pedrinho entrou com a liminar, o ano do Vasco mudou. Né? Quando o juiz concedeu a liminar, o ano do Vasco mudou. Assim, tudo mudou. Então, tudo mudou no intervalo... O ano do Vasco mudou no intervalo de 1 semana, 2. Isso faz toda a diferença. Entre um buraco eminente e uma subida vertiginosa. Exatamente. É exatamente esse o ponto. Então, por isso que eu acho que o Pedrinho vem tendo alguma cautela nesse sentido. Cautela essa também está sendo muito interessante para ele poder fazer as pesquisas adequadas sobre os investidores, né? Não só ele, mas como todo o corpo, né? O time dele para fazer a venda dos ativos. Acho que é por aí. Vamos torcer. Óbvio. Já estou torcendo. Não só torcer como torcedor, amante do futebol, né? Mas também como carioca, mas também como aquele que gosta, né, de valorizar a cultura esportiva no país. Né? Eu estou de acordo. Nós, assim, eu falo o seguinte, a gente só tem uma coisa que estraga o futebol, é a rivalidade. Movimenta o futebol, mas estraga o futebol. Por quê? Porque nós, seres humanos, não estamos preparados para assimilar a rivalidade. A gente sempre leva para o lado da violência, né? Mas não para o lado da paixão. E isso é a única coisa para mim que é ruim no futebol, infelizmente, a gente cada dia ver casos de racismo, de agressão, de tiros, como foi o caso agora recente lá no metrô em Irajá, que os torcedores do Flamengo deram tiros nos torcedores do Vasco que estavam indo para o estádio. Isso, para mim, não é futebol. Isso é caso de polícia, isso é bandido, ele tem que ser banido, tem que ser afastado, porque, infelizmente, isso macula a imagem do esporte. Atrapalha o Vasco, por exemplo, atrapalha o Flamengo, atrapalha todos os envolvidos, né? E eu espero um dia poder não ter barreiras separando torcedores, elas poderem estar confraternizando, respeitando as diferenças. Eu quero ser Vasco, eu quero ser Botafogo, eu quero ser Flamengo, e todos dentro do mesmo ambiente poderem estar confraternizando, né? Cada um respeitando se o teu ganhou, o seu perdeu, faz parte do jogo. Para um vencer, outros perdem. Eu concordo com tudo que você está falando, só que eu não acho que... talvez eu discorde do conceito de rivalidade. Eu acho que rivalidade é algo que é importante, porque eu acho que é o que alimenta o desenvolvimento do esporte, inclusive, do mercado. Entretanto, a rivalidade... Mas eu não acho que isso seja rivalidade. Eu acho que isso aí é crime. É crime. Eu, como advogado, eu vejo como crime. Sim. Rivalidade é a gente tomar um chopp, ficar vendo a coisa, ficar vendo o jogo ali, ficar um brincando com o outro. Eu falei com outro contexto, e fui claro para deixar que era um outro contexto, falando que era a primeira SAF vice. Sim, sim. Mas não foi... Deixei claro que não era num tom pejorativo. Tinha um contexto no que eu estava falando, né? Que era a primeira SAF que... deixou de ser SAF, vamos botar assim, entre aspas, né? Entre aspas. Por todo um contexto jurídico que aconteceu, né? Por uma irresponsabilidade de uma determinada empresa, que é a 777, que a gente tem que deixar claro que não foi o Vasco que foi irresponsável,
mas sim foi a 777, no modelo que ela fez, né, para fechar o negócio, sem ter capital para isso, dependendo de um capital de terceiros, e ela não tendo uma saúde financeira para honrar os seus compromissos. Né? Então, assim, para deixar claro também isso, mas esse tipo de brincadeira acaba sendo saudável quando existe respeito por trás. Né? É uma brincadeira. Exato. Eu não vou dali, a gente vai agora subir em cima da mesa e sair no tapa aqui, por exemplo. Porque... Não é isso. Você vai falar do time, do outro time, a gente vai brincar, vai rir, mas a gente respeita a individualidade da escolha do outro. Que aí é uma outra coisa, nada a ver, mas que tem tudo a ver, que é uma coisa que eu sempre apregou na minha vida pessoal, com os meus filhos, com todo mundo. Ninguém é obrigado a aceitar nada, mas todos somos obrigados a respeitar tudo. Sim, sim. É o princípio básico da vida, respeito. Exato, exatamente. Eu acho que a rivalidade, concluindo o que eu estava querendo falar, é justamente isso. A rivalidade parte de um princípio mínimo de respeito também. Sim. Uma vez não tendo respeito, a rivalidade acaba. Aí vira crime. Aí vira crime. Né? Aí vira, enfim, agressão, vira, enfim, episódios, lamentáveis, super lamentáveis de racismo e etc. Na lei. Oi? Aí está tipificado na lei. Exato. Rivalidade é tudo que foge desse contexto criminal, né? E mantendo esses pilares aí, como a gente estava falando, eu acho que é o que movimenta. Eu acho que o do Internacional não seria o Internacional sem o Grêmio, o Cruzeiro não seria o Cruzeiro sem o Galo, o Vasco não seria o Vasco sem o Flamengo. Enfim, toda a dinâmica dos quatro do Rio de Janeiro, em São Paulo também. Eu acho que é muito... O Bahia não seria o Bahia sem o Vitória. Eu acho que é isso. Vou até fazendo uma analogia com o mercado, é a concorrência, né? De certa forma. Então, a concorrência... Eu preciso de um espelho. Isso. Que vai balizar os meus parâmetros. E eu preciso ser melhor que ele. É isso aí. Para eu sobreviver, para eu estar feliz, eu preciso ser melhor que ele. E é isso aí, cara. Eu acho que esporte é isso. Esporte, no final das contas, a gente tem que ganhar de alguém, né? A não ser o futevôlei, que não tem vencedor. E o frescobol também. Mas fora isso, cara... É isso aí. Campeonato Brasileiro. Para um ganhar, 19 irão perder. Exato. Exatamente isso. Então, a questão é saber lidar com a competição. Eu acho que E aí é uma questão, eu acho, de formação da sociedade brasileira. A gente não ensina isso. E por isso que você falou no começo que esporte é justamente uma ferramenta educadora. De transformação. E eu acho que uma vez as pessoas tendo mais esporte nas escolas, durante a sua infância, enfim, tendo mais contato com isso, não vai só ter uma vida mais saudável, mas também vai tirar ensinamentos muito importantes assim na formação como humano, né, como pessoa. Respeito, como doutrina, uma série, até a própria saúde física, né, corporal também, o esporte ele promove tudo isso, né? A educação, ela é o único viés que garante o seu futuro, e o esporte é o único que garante o seu presente. Né? Exato. Porque ele te transforma a partir do momento que você começa. E a educação é uma continuidade, né? Que você vai conquistando com o tempo um posicionamento melhor. Se você não tivesse estudado, você não tinha seu podcast, não era advogado, a gente não estaria batendo papo aqui. Perfeito. Né? Você não teria suas ambições, seus projetos de vida, né? E o esporte moldou uma outra etapa que as duas juntas formou quem você é hoje. Não, com certeza, com certeza. A minha vida sem o esporte... Eu sou um atleta frustrado, né? Nunca cheguei nem perto de conseguir ser um atleta. É um atleta jurídico ele, entendeu? Pode ser. De repente, numa Copa de advogados aí, eu consegui alguma coisa. Mas... acho que tem alguma coisa. Tem uns campeonatos da OAB, cara. Mas Mas o problema é que o campeonato da OAB tem um problema. Você sabe disso? O STJD? Não. É só se decide por liminar. Só por liminar, pois é. Mas aí eu sou Vasco, tô acostumado com isso aí, não tem problema. Aí não resolve, né? Mas eu tô com o meu tendão de Aquiles baleado, então entendi. Eu tô só malhando mesmo agora nesse momento. Tem uma justificativa técnica. Agora eu tô na DM, não tem jeito. Né? Então, assim, Rodrigo, assim, passa rápido o tempo, né? Passa. A gente vai conversando. Como eu falei com vocês, era uma coisa bem na informalidade, um bate-papo descontraído, a gente tocaria nos assuntos da SAF, questão do Vasco da Gama, algumas questões um pouco técnicas, para não ficar chato, porque eu acho que tudo que é chato
é chato, Perfeito. né? Uma analogia meio assim, mas acho que vocês entenderam. É por aí mesmo. Né? Então, assim, essa era a proposta. Eu acho que a gente tentou passar um pouquinho dessa informalidade para todo mundo. Desconstruir também um pouquinho o Rodrigo do jurídico, do manda para o jurídico, aquelas questões de conteúdo técnico, falando do golpe do banco, do processo não sei o que, da vara não sei das quantas, que eu já andei escutando alguns... E assistam, por favor, vale a pena, entendeu? É @manda pro jurídico. .pdc, de podcast. .pdc, entendeu? Assistam que vale a pena. Apesar da parte técnica que é relevante, não é chato também. Tá? Obrigado. Porque é aquilo que ele falou, passa um conteúdo fora, dentro de um fórum, dentro de uma atividade mais técnica. Então, você se sente mais à vontade para poder escutar, você assistir, entender e até tirar dúvidas. Exato. É falar sobre direito, sobre advocacia, sem aquela linguagem jurídica que afasta as pessoas. Sim. O direito tem que estar mais próximo da sociedade, para as pessoas entenderem não só seus direitos, mas também como poder auxiliar uma pessoa, enfim, também formação de jovens advogados. A gente conversa muito com gente jovem, da nossa idade para baixo, então é bem interessante ter essa troca e receber os feedbacks também da galera que fala assim, cara, a gente precisava disso, só que a gente não sabia, sabe? Não tem satisfação maior que isso para mim e para nós. O feedback é muito importante. Muito importante. É um negócio que é o que nos move, eu acho. Claro que a gente não está aqui de graça. É o que baliza o nosso caminho. A gente trabalha com objetivos também, metas financeiras, etc. Normal. Eu acho que tem que ser assim. É um negócio. É um negócio, só que tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. A gente conta o prazer nesses momentos, assim, sabe? Dos feedbacks, da troca com a galera que nos ouve. É um negócio que vale ouro. Gente, então, mais uma vez, obrigado pela paciência, entendeu? Venham conhecer aqui o estúdio, quem for do Rio de Janeiro. Não perca a oportunidade, tá? É um estúdio diferente de tudo que vocês estão acostumados Totalmente a ver. Diferente. Então, assim, vocês podem, durante as gravações, vocês assistem ao vivo aquele conteúdo que vai, sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses para o ar, não sei, cada um dentro do seu planejamento. Né? Então, vocês aqui podem estar assistindo, né? E é super legal. Venham assistir também a gravação do Jurídico, aqui ao vivo também. Eles têm um horário mais do que eu definido. O meu é meio... Hoje dá para gravar? Vamos gravar. No sábado, a gente grava no sábado, no domingo. Eu falo com ele, o nosso horário aqui do Pod Nelson é de acordo com o horário do convidado. Então, o convidado é que faz o meu horário, não sou eu que faço. Né? O advogado ele tem aquela questão das suas pautas, né, jurídicas, então ele precisa organizar todos os envolvidos dentro de um único espaço de tempo que deem para gravar, então eles acabam tendo a necessidade de ter uma agenda mais estruturada, exatamente. Então, fica mais fácil para vocês acompanharem aqui, eles estarem gravando, do que, às vezes, o próprio Pod Nelson, que vocês nunca vão saber quando que eu vou gravar, tá? Mas, assim, venham conhecer o estúdio. O Multistúdio é um produto diferente de tudo que vocês conhecem e vale a pena vocês estarem tendo a oportunidade de conhecer todos os que gravam aqui com a gente. Né? Exatamente. São quase 60 podcasts de conteúdo completamente diferenciado. Tem de tudo. Acho que eu estou fazendo muito jabá para eles, né? Mas faz parte. Tá recebendo, né? Tá recebendo um patrocínio aí dele. Eles pagam para você, não? Vou conversar com o Cássio aí. Eles não estão pagando para você, não? Não. Ah, caraca, não era para ter falado, né? Mas aí, Cássio. Thiago, vamos conversar aí, que, pô, eu tô fazendo jabá para vocês também, não tô... tá pingando nada na minha conta, pô. Não é? Esse Pix aí não tá vindo. Mas eu acho que é importante a gente dar nome... Né? A gente dá valor àquilo que está proporcionando a gente poder estar gerando esse tipo de conteúdo aqui, né? Que às vezes a gente fala muito do nosso canal, a gente fala muito do nosso conteúdo e esquece do que está sendo por trás disso, proporcionando essa oportunidade para a gente. Exato. Tá? Então, gente, obrigado de novo para vocês, para todos os envolvidos que permitem que a gente esteja aqui hoje batendo esse papo. Obrigado ao Rodrigo. Eu que agradeço. Continue o sucesso. Muito obrigado. Lá no Manda para o Jurídico. A gente já sabe, se vocês um dia reclamarem de algum conteúdo, eu vou mandar para o Jurídico a reclamação fica ligado. de vocês. Entendeu? É que todo mundo aqui acaba sendo uma grande família. Com certeza. Todos os produtores de conteúdo da casa têm uma relação muito bacana.
Relação essa que é alimentada, né, pela galera aqui da Multitudes, que está sempre nos atendendo muito bem, fazendo essas conexões. Enfim, aqui agora acaba virando um grande hub, né, de comunicação, de network, é bem legal. Então, Rodrigo, obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, tá? Continue torcendo pelo Vasco, eu acredito. Não vou fazer você mudar, não, entendeu? Eu nem, acho que eu nem não consegui, vou, é perder eu acho tempo. Que eu não vou conseguir, é perder entendeu? tempo. E uma outra oportunidade a gente vai estar falando aqui, voltando a falar, mas na realidade é do sucesso que foi a nova SAF do Vasco. Dando tudo certo, estaremos aqui. Meio que assim, receba. Amém, amém, amém. Né? Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, vamos com isso tudo. Aí, o que importa negócio é o Vasco dar certo. O que importa é acreditar. É isso aí. Essa é a parte importante. Obrigado de novo aí. Eu que agradeço, cara. Gente, mais uma vez, vamos lá. Aquilo vocês já estão acostumados, mas enfim, a gente faz do mesmo jeito. Deixe seus likes, compartilhe com seus amigos, deixem comentários, críticas, toda crítica é sempre construtiva quando serve para que você corrija o rumo daquilo que às vezes você não enxerga e às vezes você está numa linha e não é a que de repente é a melhor entrega para todos. E a opinião de vocês ajuda a balizar a nossa diretriz aqui do que a gente vai estar sempre trazendo de conteúdo e vamos nessa, tá bom? Obrigado aí, ó. Até a próxima.